tarde. Meus amigos e minhas amigas, estou chegando semana passada. Eu anunciei que ia fazer um vídeo, daí a gente teve problemas de internet, o vídeo não foi possível fazer, então nós estamos aproveitando hoje o feriado. Olha aqui, tá tudo doido aqui. Hoje a gente faz um planejamento e as coisas vão enrolando, vai entrando, mas enfim, eu estava planejando fazer um vídeo a semana passada, esta conversa de hoje. A gente teve problema de internet com aquela chuvarada toda, a minha conexão ficou ruim, aí a da Silvana ficou ruim, ficou tudo ruim, e a gente não conseguiu fazer, mas nós então vamos fazer essa conversa hoje. Aproveite o feriado, aproveite que você está aí descansando, que você não viajou, ou se você viajou, né, esqueceu que está de pandemia, né, e foi fazer uma aglomeração na praia. Eu sei, mas tudo bem, a pandemia não passou, já está baixando os índices e a gente consegue aí tomar alguns cuidados, tem gente que está tomando alguns cuidados e está aí já vivendo aí o nosso novo normal, né? Mas, enfim, a hora que eu conseguir me restabelecer aqui, eu vou passar aquele vídeo que era muito legal, que eu tinha separado para vocês, já que nós estamos passando aí por um momento político, e eu aqui fiquei nervosa hoje, me atrapalhei com a minha timidez, gente do céu. Bom, mas vamos lá, eu vou começar já chamando aqui a minha colega Silvana, que vai falar para a gente hoje sobre essa questão da cultura, dos shows online. Vamos lá, Silvana, boa tarde, Silvana. Oi, Sônia, boa tarde. Fiquei nervosa hoje aqui, me atrapalhei inteirinha, queria separar, tinha separado um vídeo bacanésimo, a gente faz todo o planejamento, todo um rascunho aqui, assim, ó, e lascou, dando tudo. Mas ao vivo é isso, né? Ao vivo. Ao vivo é isso. Mas, enfim, Silvana, muito boa tarde, seja muito bem-vinda. A gente está conversar já faz um tempão, né? Deu certo hoje, feriado, mas eu sei que você também não veio sozinha, porque eu já sei que é uma pessoa que está sempre muitíssimo bem acompanhada. Você trouxe mais alguém para conversar com a gente. Eu estou. Cabelo, né, é o nome dele. Muito boa tarde. Seja bem-vindo. Só falar uma coisa, Sônia, a gente que está trabalhando com essas questões online é assim mesmo, de repente, você deixa tudo certinho, para tudo, aí vem um vento, de repente cabe energia, de repente o computador... Eu deixei tudo certinho aqui, rapaz, estava tudo bonitinho, falei, eu vou colocar aquele vídeo, depois eu vou colocar a vinheta de abertura, que eu nem coloquei a vinheta de abertura hoje. Depois eu só coloco ela no encerramento, fiquei ansiosa, fiquei nervosa. Vocês me perdoem, tá? Mas acontece que a pessoa que está por aqui já está acostumada, porque assim, as coisas acontecem tudo meio doido. Daqui a pouco a gente tem surpresa. Eu tenho perguntado, e a Silvana tem acompanhado isso, tentado sempre trazer alguma coisa diferente, e aos poucos está chegando mais gente, está chegando mais conteúdo, e a gente vai deixando esse programa cada vez mais dinâmico, com mais conteúdo, uma coisa bacana para todo mundo, de falar um pouco de cultura, com informação e tudo mais. Ok? Mas, enfim, nós estamos aqui para conversarmos um pouco sobre essa questão dos shows online neste novo normal. Na sexta-feira, a gente recebeu uma informação, depois que a gente já tinha anunciado, a gente não tinha feito a conversa, já falei por quê, mas, enfim, recebi a informação de que a cidade de Cotia, assim como a cidade de São Paulo, estão entrando aí já na fase verde, né? Onde daqui a alguns dias, daqui a alguns tempos, os eventos serão permitidos. Mas, enquanto isso não acontece, eu quero entender um pouco como é que está acontecendo, como é que está a vida dos produtores culturais e dos artistas nesse momento. Silvana, começa com você, contando um pouco para a gente. Bom, a vida de produtor, né, é sempre uma caixinha de surpresa. Você vai imaginando alguma cena e, enfim, vai estar sempre se adaptando.
Para falar do Acorde em si, né, que é o nosso projeto, que é um coletivo de 3 produtoras, eu aqui em São Paulo, uma produtora no Tocantins e o Tom em Salvador, a ideia surgiu, na verdade, antes da pandemia. A nossa proposta era mostrar, com o esforço das 3 produtoras, com abrangência, né, em vários estados, várias regiões do país, mostrar esses artistas independentes, na sua grande maioria compositores, mas não só, e que estão aí, né, na batalha, enfim, sem gravadora por trás, sem grandes produções por trás, e que merecem, né, tem um Mas, trabalho... só para a gente entender, o Acorde em si, que você falou, é um coletivo, né, que ele surgiu depois da pandemia, ele já existia. Então, ele surgiu antes da pandemia e quando estava para ser lançado, a pandemia atropelou a gente. Nós teríamos um espaço físico onde artistas de vários locais se apresentariam, seriam transmitidos esses shows pela internet, com cobrança de ingresso, como se fosse igualzinho a um show presencial. Sim. E nós teríamos já 2 espaços, um deles era aqui em Cotia, né, nesse espaço onde o Tempo é Arte, que a gente... Que é um espaço para show. Exatamente. Só que aí o que aconteceu? Com a decretação da pandemia, a gente se viu de mãos atadas e rapidamente a gente se adaptou para fazer nesse formato de live, que não seria muito diferente do que a gente estava imaginando, exceto no sentido de que o artista viria a nós, seria então filmado, teria uma série de recursos já que o projeto forneceria, mas a gente não pôde atender nesse formato, então cada um, o que a gente pensou? Seremos então um suporte para esses artistas incríveis que estão espalhados por esse país, e que, tecnicamente, o conteúdo da obra são incríveis, mas que, às vezes, não tem uma disponibilidade ou não tem uma facilidade para se colocar no ar. Então, a gente, na verdade, se ofereceu, né? A gente busca esse encontro com essas pessoas e começamos assim, sendo facilitadores, né? Dessas pessoas, enfim, temos de tudo, de técnica, de passagem de som antes das apresentações, da mesma forma como acontece presencialmente. E o Tom, a gente se chama de Tom, a gente chama de Cabelo, a gente se chama de Tom Cabelo. Pode chamar de Tom, que é mais simples e rápido, né? Mas para tem alguém que está com o Facebook aí aberto assistindo alguma coisa? Porque eu tenho a impressão que eu estou escutando um retorno aí. Tá, eu vou diminuir aqui, talvez seja a minha caixa de som que tenha dado algum retorno. O seu cavalo. Pronto. Vê se melhorou. Melhorou, né? Acho que parece que melhorou. Mas então, Tom, você é parceiro da Silvana nesse projeto? Você toca uma coisa paralela? Como é que funciona? Conta aí. Assim, para me apresentar, Tom Cabelo, eu estou à frente da Tom K Produções e eu e a Silvana, a gente começou a trabalhar no começo de 2019, assim, tem alguns contatos. Eu sempre fui produtor independente na Zona Leste de São Paulo, né? Um espaço que normalmente não tem equipamento cultural e muitos amigos artistas, isso aí, de todos os... tanto de literatura, cinema, enfim, todo tipo de arte, não tinha espaços, então a gente teve que inventar. E foi assim que eu comecei a trabalhar com produção independente, e eu trabalho com shows, saraus e afins, né? E, bem, mudei aqui para Salvador ano passado, comecei a trabalhar aqui também, e quando a gente vê a pandemia chegando, a gente já estava com os planos de um produtor, que a gente sempre enfrenta vários desafios, mas a gente também tem várias possibilidades. De repente, você não tem um espaço, você cria ele. A sua criatividade sempre está a seu favor nesse sentido, né? Quando a gente encontra esse quadro de pandemia, a gente tem, primeiro, os nossos trabalhos vão ser os últimos a voltar ao normal, né? A estar
a ter presença de público, por exemplo. Então, a gente se viu com um problema. E outra coisa, por exemplo, a gente entra nesse momento onde os artistas também estão com esse problema, e a gente não tem preparo para isso, né? Eu acredito que acontece, o acorde em si, ele tem, entre outros desafios, o pensar no artista que está em divulgar ele, e como fazer isso com o material que você tem. A gente não tem grandes recursos. A gente trabalha com o que a gente tem, com o que o artista pode ter, e tentar fazer com que cada um tem de material o melhor possível e fazer isso de uma forma ampla, divulgando. Até, por exemplo, para pensar a rede que a gente poderia atuar, a gente também foi uma conversa para saber aonde vai ter mais visibilidade, como as pessoas podem chegar lá. Na verdade, foi, pelo que eu estou entendendo, foi um processo tipo trocar a roda com o carro andando, né? Exatamente. Sentindo o movimento, olha, vamos por esse caminho, por outro, enquanto as coisas estavam acontecendo. Com uma diferença que é o seguinte, quando a pandemia chegou e pegou o artista e acabou com a programação que ele tinha, cancelou tudo, adiou, enfim, o que acontece? Esse artista é a subsistência dele, né? É o trabalho dele. A nossa diferença dos artistas que sozinhos se lançaram na rede é que a gente entrou, hoje a gente está fazendo 6 meses, a gente entrou cobrando. Então, assim, não é obrigatório que você contribua comprando o ingresso, né, na nossa plataforma, na Acorde em si. É desejável. A gente está o tempo todo mostrando que aquilo é o trabalho do artista. Ele não está ali porque ele está malzinho, porque ele precisa tocar um pouquinho para se sentir melhor. Não, é o trabalho dele. O compositor continua compondo. O intérprete continua, sabe, tendo que se manter, e ele vive disso muitas vezes. E você acha que, assim, houve adesão do público? O público comprou ingresso? Muita gente. Nós temos hoje um público fiel, que é sempre contribuinte, mas a grande surpresa é que, por mais que a gente insista nessa tecla, que as pessoas não se sensibilizam, ou é muito conveniente porque tem tanta oferta de live, né? Os grandes artistas, patrocinados por todos os grandes investidores da mídia, continuam aí se apresentando, fazendo, vai o grupo da Globosat fazer filmagem na sua casa, com toda a estrutura. Esses continuam. Então, ficou muito assim, confuso para o público, de uma maneira conveniente para ele, não querer entender que o independente não tem estrutura, ele não tem quem banque. Nós, no Acorde em Si, não ganhamos para isso. A gente agora, durante esse finalzinho de outubro e novembro, vai estar lançando o nosso projeto, visando captação, enfim, porque a gente pretende continuar, independente da pandemia, né? Mas até hoje o que a gente percebe, a gente, assim como você sabe quem está nos assistindo, e a gente lá nos bastidores do Acorde em Si, quando o artista está no ar, a gente também sabe. Então, assim, a gente vê o público, as possibilidades de recurso daquelas pessoas, e nem todo mundo contribui. Aliás, uma pequena parte, né, Tom? Tem pessoas que se sensibilizaram, inclusive brasileiros que estão em outros países, se sensibilizaram com a causa, estão vendo vários projetos como o nosso que começaram e que já estão anunciando o fim, porque, enfim, os bares estão voltando, pedindo para não acabar, porque essa foi uma oportunidade que a gente até instintivamente lançou, e como oportunidade de mostrar esses artistas que, de outra forma, esse público não teria conhecido. A gente tem relatos muito interessantes sobre isso. Já antes de perguntar, dá boa tarde para a Olímpia, que está nos assistindo aqui, o Nel Correia. O Nel Correia é um grande artista, que é um chargista. O Nel Correia produz muita coisa. Boa tarde para você, Nel. Agora, vocês acham que o fato de a pandemia acabou trazendo, por exemplo, a possibilidade de vocês trabalharem com
muito mais, com um leque maior de artistas. Porque vocês Sim. estavam imaginando que iam trabalhar inicialmente com eventos presenciais, que nem sempre todo mundo pode fazer esse deslocamento para estarem aqui ou acolá num show. E essa possibilidade abriu-se, então, um leque maior. Sim. Para os dois lados, Sônia. Assim, o artista independente tem essa dificuldade de ampliar o leque, né, de mostrar o trabalho dele além das próprias fronteiras do bairro, da cidade, enfim, do estado, e a internet possibilita isso, né, a live possibilitou isso. Artistas nossos que já circularam por vários estados foram revistos agora, revisitados pelo público e com depoimentos desse público, dizendo, nossa, que lado bom da pandemia, né? A gente poder reencontrar como se estivesse ali juntinho, né? Numa plateia. Você que está aí agora na Bahia, você percebe que aí existe... A Bahia, a gente sabe que é um local onde a cultura, ela brota de todos os caminhos, de todos os jeitos, é uma terra riquíssima, né? Não que outras não sejam, mas a Bahia tem uma peculiaridade. Isso foi melhor para você passar a pandemia e fazer os shows aí na Bahia do que se você estivesse em São Paulo, por exemplo? Não, eu acredito que, assim, na verdade, essa necessidade, independente de onde a gente estivesse, ia ser ia acontecer, não tem, ainda mais porque a gente está falando de artista independente, por mais que a gente, aqui, por exemplo, eu, em Salvador, também conheço pouca coisa ainda de tão vasto que né? Eu estou conhecendo, mas o que eu conheci, eu também vejo o mesmo desafio para os artistas independentes, né? Ele se dá aqui, se dá em São Paulo, se dá no norte, no sul do país. O que acontece com essa pandemia, que eu entendi a possibilidade, é o seguinte: a gente se conectou mais, né? Por uma necessidade, claro, não tinha outra coisa a se fazer, e a gente descobriu essa ferramenta. Por exemplo, com um celular só, a gente também descobriu o quanto ele é potente. Artistas no Rio Grande do Sul, no interior de Pernambuco, aqui na Bahia, no Maranhão, bem, enfim, o Brasil inteiro, puderam se conectar. Por exemplo, tem alguns números aqui que eu até queria falar para vocês. A gente foi alcançado em mais de 60 países. A gente foi, entendeu? Eu até anotei aqui, porque são as coisas. Durante o processo, eu fui falando com a Silvana, né? Tem mais de 34 idiomas que viram o acorde em si, que pelo menos olharam lá uma vez. Por exemplo, quando talvez um artista teria esse tipo de plataforma, esse alcance? Nem a gente tinha essa noção. A gente, por exemplo, aqui, em 37 shows, foram mais ou menos 50 mil visualizações. Cada artista, por exemplo, 1.400 visualizações de média. Isso é mais do que um teatro, né? Muito. E a gente tem um público que, por exemplo, a gente sempre deixou muito claro, olha, o nosso show, a gente prestigia o artista independente e o artista autoral. Então, o público que assiste o acorde em si, ele já sabe o que ele pode ver. Ele já tem essa noção. Ele não vai lá só... por exemplo, ele não vai... o pessoal tá tocando uma música X. Ele sabe que o artista vai apresentar o trabalho dele. E a gente, no dia a dia, já tem dificuldade de angariar espaços que vão lá e dão essa oportunidade para o artista mostrar seu trabalho autoral. Isso também a pergunta que eu quando eu fiz, eu imaginei, que eu divulguei, a pergunta era: o show online, ele vai ser um grande legado da pandemia? Você concorda com isso? Vai ou não vai? Vai. Também, eu acredito, porque assim, quando você... Talvez a gente não tenha a mesma... Como é que eu posso dizer? A mesma incidência de lives. A gente não vai na mesma quantidade. Mas a gente vai ter essas possibilidades. As pessoas, por exemplo... Aqui eu tenho um levantamento também sobre esses números, né? A gente, por exemplo, escolheu para trabalhar com o Facebook, porque é onde você pode compartilhar com um amigo. Você compartilha com um grupo. E aí você... Então, por exemplo, se eu compartilho, os meus amigos que têm um gosto parecido comigo
vão assistir. Então, é uma forma que a gente tentou de chamar Vamos aproveitar que você está falando de compartilha, né? Então, quem está assistindo agora esse vídeo, né? Compartilha com seus amigos também. Aproveita e pede para, se não curtiu, curte a página do Reconversa, se inscreve lá no canal do YouTube e vamos ajudar o pessoal que está fazendo produção autoral aí, que está mostrando conteúdo a ter conteúdo e produzir cada vez mais, né? Não, vai lá, curte a página lá, vai lá. Mas, desculpa interromper, você pode continuar falando. Eu acho que isso é legal, porque uma das coisas que a gente fala, por exemplo, a Silvana mesmo falou comigo uma vez, falou, a gente tem que pedir para compartilhar lá durante a live. E a gente faz isso, a Silvana falou, e a gente sempre está lá convidando, compartilhando, porque a ideia é essa. O acordo em si, entre as produtoras é assim, entre o público e entre os artistas. Né? O que tem de artista que entrou por conta de outro artista, não está escrito, né? Aliás, a gente tem um convidado aqui agora, né, Tom? Que verdade. Olha que interessante, Sônia. Ele é aqui de Cotia. Ele nos conheceu assistindo o show de uma amiga dele que estava fazendo o show com a gente. E aí entrou em contato, querendo saber como é que funcionava, e nós não nos conhecíamos, sendo quase vizinhos, e já fez 2 shows com a gente, né? É uma pessoa que toca em vários lugares aqui, já voltou a tocar presencialmente, e é o Jefferson, se a gente quiser, se a gente então, puder... Vamos já. Jefferson, ele está aqui esperando para entrar. Eu vou pedir para o Jefferson entrar cantando. Né? E aí a gente, depois que o Jefferson cantar, a gente vai conhecer um pouco mais. E claro que a gente vai quando ele canta. Então, ele canta para a gente. E aí a gente vai fazer um pouco mais depois, um pouco do trabalho do Jefferson. Oi, vamos lá, gente. Boa tarde a todos. Jefferson Silva. Baiana que entra no samba, só fica parada. Não dança, não samba, não bole nem nada. Não sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira, que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras, deixando a moçada com água na boca. Baiana que entra no samba só fica parada. Não dança, não samba, não bole nem nada. Não sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira, que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras, deixando a moçada com água na boca. A falsa baiana, quando entra no samba, ninguém se incomoda, ninguém bate palma, ninguém abre a roda, ninguém grita, opa, salve a Bahia, senhor. Mas a gente gosta quando uma baiana requebra direitinho, de cima e embaixo, revira os olhinhos, dizendo eu sou filha de São Salvador. Mas a gente gosta quando uma baiana requebra direitinho, de cima e embaixo, revira os olhinhos, dizendo eu sou filha de São Salvador. Dizendo eu sou filha de São Salvador. É. Boa tarde. Para quem está chegando agora, eu estava falando no começo aqui que eu me atrapalhei inteirinho para começar agora. Essa live da agora que está gerando aqui também lá no meu perfil pessoal aqui no Facebook. Meus amigos agora já conseguem ver também. Né? Eu tinha deixado ela gravar tudo, razão, gente, não tinha, mas acho que é por causa do feriado, da pandemia, enfim. Jefferson, muito boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Silvana, boa tarde, Tom. Boa tarde. A música sempre da Bahia, você já percebeu, né? Essa música é sua, Jefferson? Não, essa música não é minha. Essa música eu peguei ela de um colega, que a gente sempre fala na noite, a gente vai cantando, né?
E essa música tem várias pessoas que cantam, na realidade, né? Uhum. E eu fiquei pensando, falei, meu Deus, que música que eu entro hoje, tal. Aí eu escolhi Baiana que entra no samba, ninguém se incomoda, falei, vai essa mesmo. Né? Essa música já é bem antiga, já bem legal. Tem outras também que eu fiz, né, com o trabalho. Jefferson já é uma pessoa bastante conhecida aqui na cidade de Cotia, porque eu já ouvi cantando em alguns cenários aqui na cidade. Eu entro com o Jefferson Silva, né? Então muita gente já me conhece com esse nome. Aqui em Cotia eu toco em alguns lugares aqui em Cotia. Uhum. Né? Agora, São Paulo eu toquei quase a vida toda em São Paulo. Silvano, o Jefferson é um dos seus, faz parte do casting do Acorde. O Jefferson conheceu o nosso trabalho através da Carmen Queiroz, numa apresentação, né, que estava fazendo com a gente. E aí, enfim, começamos a conversar e já fizemos 2 lives, né, Jefferson? Isso foi uma surpresa, hein? Isso foi uma surpresa, porque quem conversou com você, sem eu saber, foi a Sônia. Foi a Sônia. A Sônia Charada, minha esposa. Ela conversou procurou saber de onde era o acorde em si, quando viu a Carmen Queiroz cantando, né, nossa amiga, que eu adorei. Ela entrou em contato com a Silvana. Aí, armaram tudo isso. Aí eu falei assim, bom, agora, você vai fazer, quando ela falou para mim, você vai fazer o acorde em si tal dia, eu falei, não acredito nisso. Agora tem que me preparar, tem que estar aí, vou fazer um negócio assim, tem que estar bem, né? Aí eu preparei, durante 2 semanas eu ensaiei legal, depois eu peguei o Marquinhos, amigo meu, baterista, que vocês conheceram, né? Peguei ele, falei com ele, falou, vamos fazer, nós 2, violão e percussão, e acabamos fazendo, a primeira acho que foi dia 16 de agosto, se não me engano, Acho que sim. A primeira foi 17 de julho, uma quinta-feira. Isso, né? E a outra foi no dia 26 de agosto. Setembro, isso. Né? De agosto? Setembro. Ô, Sônia, ele tocou num ponto que é muito legal a gente falar, porque, assim, parece, né, quando a pessoa fala rapidamente de uma live, que você ligou o celular, enfim, se conectou e está lá. O que a gente pensa, né, o que tem por trás do nosso trabalho é muito mais do que isso. Por parte do artista, tem todo um preparo, tem ensaio, tem escolha de repertório. No caso do Jefferson, ele se apresenta com mais uma pessoa. Então, assim, ele passa alguns dias tirando o repertório, ensaiando, se preparando para isso. Do nosso lado, da produtora, a gente confecciona todas as peças, a gente prepara o release, confecciona as peças, todas as peças de divulgação, cada uma, né, num formato específico para uma mídia, coloca o show na plataforma de pagamento que a gente usa, o Simpla, que é a maior plataforma que existe para shows online, não online, enfim, faz toda a administração, né, desses bastidores de como são as vendas, enfim, se precisa cartão internacional, se não precisa, como é que abre isso. E durante a apresentação, as 3 produtoras estão no backstage do artista, compartilhando o evento. Esses números que o Tom mostrou, que são bastante significativos, e a gente está nesses países todos, nós nunca impulsionamos o nosso canal. A gente nunca pagou para ter seguidores. A gente, sabe assim, é tudo muito orgânico, é uma pessoa passando para outra, é um convidando o outro. Então, assim, a gente podia estar maior hoje, com 6 meses? Sim. Você acha que o show online acaba trazendo muito mais gente até do que os shows presenciais? Porque, às vezes, sim. O artista independente, que não tem mega estrutura por trás, muitas vezes ele faz shows muito pequenos, para um público muito pequeno, né? E o fato do deslocamento, né? Se você marca um show aqui ou em São Paulo, quem são as pessoas que podem se deslocar? Você tem uma limitação própria do espaço. Agora, se a gente está online, com todo esse cuidado, né? Com toda a preparação que requer mesmo um show ao vivo, enfim, presencial, você está oferecendo a mesma qualidade, é o que a gente espera. E você chega em qualquer lugar do mundo, então, assim, é muito legal. Artistas que, às vezes, começam, né, a ter seguidores a partir
dessas apresentações, e aí vai depender dele como é que ele vai se relacionar com esses novos seguidores, né? Porque a nossa proposta, a gente sempre conversa isso, né, com o Tom. Muitos artistas pedem para fazer mais de uma vez, tal. A nossa proposta era assim: vamos vamos proporcionar coragem, né, para as pessoas se lançarem na internet. Não que elas precisem fazer sempre com a gente, mas que elas percam esse medo, que elas tenham esses cuidados quando fizerem sozinhas, né, cuidado com a imagem, com a comunicação, em estar respondendo às abordagens, porque o seguidor, o público, o fã, ele está sempre querendo conversar. Então, assim, como é que funciona isso antes, durante e depois, né, das apresentações? E carreira, né, é isso, quer dizer. Então, acho que foi muito legal para o Jefferson, porque a gente já sentiu, né, Jefferson, da primeira para a segunda, um público maior, as próprias contribuições de gente que não... Poucas ainda, porque é pouco o número de pessoas que contribuem, mas de gente que nunca tinha visto. Não. Agora, o Jefferson, como é que é? Você fazia shows antes com pessoas, com o público te acompanhando, e quem canta na noite, muitas vezes a pessoa vai lá, canta tua música, toca Raul, né? Canta. Ei, não, tem disso, tem. Isso também acontece no show online? Não, no online é diferente um pouco pelo seguinte fato. Quando, eu vou voltar um pouquinho atrás. Quando a gente, eu fiquei sabendo que eu ia fazer a Politi, eu comecei a escrever algumas músicas, colocar algumas músicas naquilo que falar assim, ó, esse aqui vai ser bonito, esse aqui não, esse aqui vai ser legal, esse aqui não. Isso até me ajudou muito. Nesse ponto, fiquei ensaiando, fiquei fazendo treinamento vocal, tudo para chegar na hora que nem se fosse fazer um show ao vivo. Para mim, é a mesma coisa que fazer ao vivo, só que é online, mas é ao vivo, é muito além. O som tem que estar muito bom, o som tem que estar bem. O som na época que você falou assim, ó, o som está muito legal. Eu procurei fazer mesmo, deixar o som muito bom, para ver que realmente ficasse de acordo com tudo. Agora, é mais legal ainda quando você faz o show e as coisas ficavam no Face, direto ali, ligado no computador, vendo as mensagens, as pessoas entrando, curtindo, pessoas que eu nunca vi na vida, mas graças a Deus estava lá, a gente agradecendo, fazendo um mau esforço, porque a gente tem que ter essa visibilidade que o online dá, você vai para o mundo todo, como o Tom falou. A gente acabou indo para o mundo todo, e a gente não tem essa noção aqui atrás, né? Quando eu fiz, eu vou falar uma coisa agora para vocês dois, o Tom e a Fernanda, e quando terminamos em casa, eu estou desmontando as coisas, o meu amigo Marquinhos abriu o celular para a gente ouvir de novo, já tinha 1.400 visualizações na primeira. Depois foi subindo. Aí eu falei assim, sabe quando que a gente vai ter isso num show? Pode ter, obviamente, mais de 100, mas 1.000 e pouco, isso foi fantástico para mim. Para ele, para todo mundo, foi muito legal. A sua primeira tem 3.200 visualizações. 3.200 Isso tem 3.000. Tem uma coisa que é muito legal, que o artista meio que se protege nesse cenário, né, Tom? Porque esse inconveniente que toca Raul, toca não sei o quê, toca não sei o que lá, ele existe online também. Ele existe. O sem noção, né? O cara anuncia que ele vai lá fazer um repertório assim, assado, mas o sem noção está lá e fica pedindo. Só que o artista fica meio protegido porque ele não consegue acompanhar a tela. Não, Silvana, o Sônia, o negócio maior, a coisa que pega para valer, é que às vezes o sem noção é aquele assim, você toca 3 horas de MPB, samba, canção, alguma coisa. Aí o sem noção vem e pede Raul, que não tem nada a ver com o repertório que está lá. Com o repertório, né? Exatamente, ele fica 3 horas vendo isso. 3 horas, 3 horas, você fala assim, caramba, a linha desse rapaz, desse músico, não é aquilo que eu queria saber. Essa linha é a linha dele, então ele fica nessa linha dele, deixa eu ver o que eu posso fazer. Não, ele vai, pede Raul, ou pede uma outra coisa que a gente vai fazer. Vou pedir para o Jefferson. O Jefferson vai ensaiando mais uma música aí, daqui a pouco o Jefferson volta para a gente, para cantar mais uma para a gente. Separa uma bem bacana aí para poder cantar, tá bom?
E aí, pessoal, vocês já me conhecem, sou Marcos Nakagawa, autor do livro 101 Dias com Ações Mais Sustentáveis para Mudar o Mundo, ganhador do prêmio Jabuti. E hoje a dica é o número 40, vá à natureza se inspirar. Isso mesmo, muitas vezes você está aí no momento crítico da sua vida, para uma decisão, está sem inspiração para escrever um roteiro, um artigo, um filme, está querendo pintar, está querendo escrever uma poesia, está querendo desenvolver um projeto, um produto, um serviço na sua empresa, um novo processo que você precisa melhorar, está brigando aí com a família. Exatamente nesse momento, você vai para a natureza, respira, inspira e olha à sua volta. O ecossistema está aí há milhares e milhares de anos, o mundo está há milhares e milhares de anos, para que você possa entender como ele funciona. O pessoal chama até de biomimética, segundo a Janine Beus, uma grande escritora que fala da biomimética. Você se inspirar na natureza, imagina como são os ciclos da água, como funciona toda a questão das formigas, por exemplo, né? A comunidade das formigas, e aí você vai entender talvez alguns processos, algumas coisas. Não é coisa de gente hippie, não. É uma coisa que você vale a pena quando você estiver no momento... Um dos pontos, aproveitando esse gancho, falando do acorde em si, a gente tem uma preocupação de fazer passagem de som, porque outra coisa da internet, que é muito... que também, a gente falando de artistas, é que, por exemplo, você vai fazer um show, a pessoa está acostumada a estar num palco, num teatro, não sei, num bar, onde for, e ela está se ouvindo, e o que ela ouve, a outra pessoa que está do outro lado, ela vai ouvir da mesma maneira. Quando a gente está trabalhando com qualquer apresentação online, você tem várias interferências, né? Então, quando a gente tem essa preocupação de fazer uma passagem de som antes, é para entender que, por exemplo, às vezes a pessoa está tocando muito bem, mas a internet dela não está estável, ou é o computador que às vezes é muito ruim na captação. Então a gente precisa disso, porque existe essa diferença, né? Então um dos nossos cuidados é esse, porque o artista às vezes ali eu já vi muitos shows também online que o artista está tocando maravilhosamente bem, mas ele está numa plataforma ou está com uma internet ruim, e o pessoal que está ouvindo não está ouvindo quase nada. Então, e ele não consegue, né, ter essa dimensão, ele não consegue perceber, né? Entendeu um pouco, então, Silvana, o acorde em si. Agora, antes da gente encerrar, porque já são 17 horas e 45 minutos. Vocês não têm... As lives, quando vocês produzem as lives, elas... Independe do local onde o artista está, vocês geram tudo isso, você produz tudo e o artista só vem para cantar. Sim, independe de onde ele está, normalmente é através do celular dele, raríssimas exceções foram sem o celular, e aí a gente o Tom faz essa parte técnica da passagem de som, com todas as dicas, instruções, avaliação do local, se a imagem está indo bem, não só a qualidade do som e do equipamento que ele está usando, mas o cenário, se está de acordo, se não está, enfim, para que ele transmita, né, visualmente e sonoramente a melhor imagem possível do trabalho dele, né? Se está adequado, é claro que respeitando as limitações de cada lugar, respeitando a individualidade de cada artista, mas, assim, tendo uma harmonia, né, até entre os artistas que entram para trabalhar com a gente e ter mais ou menos essa linha, porque o público, né, já sabe o que encontra, enfim. O suporte vai desde essa escolha ou essa recepção de quem nos procura, passando pela produção de material de release, de divulgação, antes e durante, e a parte técnica que o Tom faz, que é a garantia de que é possível, né? Vamos lá abrir ao vivo, que a gente está passando um recado bacana. Entendi, legal. Aproveitando essa deixa rapidinho, inclusive a gente sempre tem um canal aberto com o artista, né? Seja um
um WhatsApp, uma outra pessoa do lado, para a gente estar em contato o tempo inteiro durante a live, né? Porque, por exemplo, aconteceu alguma coisa, a gente já na hora coloca, olha, deu um probleminha, a gente já vai voltar, a gente resolve daqui. Já fala, olha, o que aconteceu? Deu um problema? Para que ele tenha o mínimo de preocupação possível e consiga se apresentar, né? Acho que uma das coisas que a gente mais se preocupa é que ele consiga fazer esse show tranquilamente. E Silvana, artistas que estiverem nos assistindo, ou que depois vai assistir depois, pode compartilhar, se quiser fazer parte desse projeto, como é que faz? Sim, entre em contato com a gente pela própria página, a nossa página no Face, o Acorde em Si, e ali a gente recebe muita solicitação por ali, acho que é o meio mais... Ele pode conhecer os artistas que já passaram, né, o trabalho... Aliás, deixar um super convite nessa semana, na quinta-feira, a gente tem Eliane Mori, que é maravilhosa, MPB, assim, de primeiríssima qualidade, 21h30. E os contatos, né, Tom? Acho que o mais simples é a gente centralizar ali na página mesmo. Legal. Sim. Depois, se vocês puderem, nos comentários deste vídeo, colocar lá os contatos, que eu acho que isso ajuda bastante. Ótimo. Né? Agora a gente já está aí voltando, quer dizer, o pessoal, os shows presenciais, talvez devem voltar, já tem gente que já está fazendo, já que já está voltando a cantar, eu estou vendo que já tem shows presenciais em alguns locais. Vocês vão parar com os shows online, eles continuam com menos frequência, com mais frequência? Como é que vai ser isso a partir de quando liberarem aí os eventos? A nossa ideia é continuar. A frequência a gente não sabe exatamente, né, como é que vai ser essa procura, porque, assim, o que acontece, o artista que volta para se apresentar nos teatros, nos bares, enfim, a agenda dele também fica um pouco mais reduzida, né, ele está se deslocando, tá? Então, mas tem um público que está pedindo para que não acabe, e a gente não tem vontade de acabar mesmo. Aliás, a gente tem vontade de ir aperfeiçoando o nosso trabalho e, de repente, voltar para aquele ponto de partida, né, Tom? Que inclui, inclusive, produções próprias e em locais físicos, com transmissão online. A gente está conversando sobre isso, na verdade. Também pede também que você tenha um show com público presencial e simultaneamente, esse show... Exatamente. E o próprio artista, enfim, ele vai ter essa disponibilidade, né? Está lançando um novo trabalho, ou quer, enfim. A Kátia conversando, Tom. A Kátia, por exemplo, ela é uma amiga minha que, lá da Zona Leste, que já participou do Acorde em Si também, com o grupo Cirilo Amém. Maravilhoso. Né? Só uma curiosidade, nesse dia, eu até me lembro que a gente estava acompanhando, foi o dia que a gente conseguiu ser visto nos 5 continentes ao mesmo tempo, no show do Cirilo Amém. Né? Muito. Então, a gente não pode deixar de lado as apresentações online, né? Até por conta de toda essa dimensão que você tem, né? Eu acho que a gente só se molda conforme o tempo. Quando a gente começou, a gente tinha um tipo de trabalho que foi moldado conforme o tempo foi passando, as demandas, os pedidos. Agora já mudou novamente, mas a gente não vai parar. Talvez a gente só vai se quedar. Vocês acham que esses eventos online, eles ajudaram para, digamos, a subsistência dos artistas? Não foram suficientes, né, Sônia? Porque, assim, a percepção do público não foi na mesma proporção da necessidade. Uma pessoa que, de um momento para o outro, tem cortada toda a sua agenda e as contas continuam, então, assim, como é que se acorda e fala, não tenho mais como trabalhar. E não foi nessa mesma proporção a percepção da pessoa que acompanhou, que assistiu, muita gente colaborou assim, mas não consegue viver disso ainda, não sei em outros países como é que está isso. A gente acompanhou outros grupos também, né? A gente tem um feedback assim de outros grupos que se lançaram, coletivos, inclusive de artistas, e percebeu a dificuldade. Ajudou muita gente em alguns momentos, mas não
Agora, eu acho que, inclusive, isso é um aprendizado e um lado que a gente vai continuar sensibilizando, né, o público para isso. Porque, de novo, o artista não está ali passando tempo. O artista não foi para a internet, sabe, fazer uma graça. E quando ele vai daqui para frente, mesmo com todas as portas aí de teatros abertas, não tem porta para todo mundo, não tem lugar para todos os artistas. O Sesc de São Paulo, por exemplo, ele pega o artista do Brasil inteiro. E os nossos muitas vezes ficam de fora. A gente aqui não tem espaço, né? Como muitas outras cidades não tem um espaço cultural. Onde, mesmo que eu fosse artista... A gente aqui não tem espaço, você está falando mais especificamente da cidade de Cotia, que é onde você está, onde eu estou. Né? De Cotia e muitas que não têm um equipamento cultural e não absorve, ou não tem uma política, enfim... e esse problema não vai ser corrigido agora com as portas se abrindo, os bares, porque nem tem bar para todo mundo, não tem teatro, espaço, e nem todo artista consegue se produzir, né? Sozinho, montar um show e abrir uma bilheteria. E o público ainda está com medo, as portas estão abrindo, mas, sei lá, tá sinal verde para as cidades, mas quem está saindo de casa, né? Enquanto não tem vacina. Então vamos chamar o Jefferson de novo, porque ele está aqui louco para cantar para a gente, e daqui a pouco a gente volta só para encerrar, porque já está batendo o nosso horário. Jefferson! Olha, deixa eu falar uma coisa antes de cantar. É muito bom fazer esse trabalho, foi muito legal também fazer o trabalho com o Silvano com a Acorde em si. Realmente é um negócio muito bacana, e aí você pode conhecer muita gente que você nem imagina que existe. Está lá fazendo som, músico, e são muito bons. Realmente são pessoas muito boas que estão tocando, que estão fazendo trabalho. Às vezes não tem uma entrada, não tem um processo para você poder gravar e continuar. Tal. E às vezes é muito difícil. A própria mídia, às vezes, até não deixa a gente fazer esse tipo de coisa. Mas a gente está na luta. Vamos aí, vamos fazendo, vamos cantando. E é o que manda, né? E eu tenho um trio também. Né? Não vai sair o Marquinhos. Eu tenho um trio chamado Vira-Latas do Samba. A Vira-Lata do Samba a gente faz também. Nós fazemos um trabalho de pegar todo esse samba da antiga com isso agora, faz uma mescla e faz um show, né? E podemos fazer esse trabalho. Deixa o seu contato também, né, Sônia? Para se alguém se conhecer, deixa depois no comentário. O meu contato é assim, Jefferson Silva, eu tenho 2 telefones. E, na realidade, quem toma conta de tudo isso é a dona Sônia. Eu só canto. Comentários aqui, eu vi que ela já comentou alguma coisa, depois ela coloca aqui os contatos aí nos comentários aí que está rolando aí. Claro, ela coloca, sem problema algum, né? E mandar um abraço para o Irineu, viu, Silvano? Mandar um abraço para o Irineu aí. Tom, um beijão, pô, muito legal. Isso aí. Obrigada, Jefferson. E depois vamos pensar nesses vira-latas, né? Nesse grupo de samba. Isso, eu vou precisar de um tempo, né, para a gente programar e fazer essa coisa legal, porque é muito bacana, tá? São 3 pessoas, um cavaquinho, um violão e aquela percussão que você... Delícia. Viram... Então, Jefferson, para a gente encerrar. É legal. Fale-me, Deus, é o fim do nosso amor. Perdoa, por favor. Eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que fez tudo mudar de vez. Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei. Será talvez que a minha ilusão foi dar meu coração com toda a força pra essa moça me fazer feliz. E o destino não quis me ver como raiz de uma flor de lis. E foi assim que eu vi nosso amor na poeira, poeira, morto na beleza feia de Maria. Meu jardim da vida ressecou, morreu do pé que brotou Maria, nem margarida nascer. Meu jardim da vida ressecou, morreu
do pé que brotou Maria, tem Margarida nascer. Porque o rio deságua no mar, o rio deságua no mar, o rio deságua no mar, deságua no mar. Quando põe a baiana pra rodar, quando põe a baiana pra rodar, quando põe a baiana pra rodar, rodar. Porque o rio deságua no mar, o rio deságua no mar, o rio deságua no mar, deságua no mar. Pá, 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 pá. Muito bom. Obrigado, é. Eu fiquei muito feliz com a presença de vocês, com a participação de vocês. Muito legal. O Jefferson cantando um bocado, foi muito bom. Depois deixa os seus contatos aí, deixa o seu contato do Acorda em Si, São Cabelo, lá na Bahia. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço muito o convite, foi um prazerzaço falar aqui com você. Silvana, parceiraça, muito obrigada. A gente vai voltar ainda, a Silvana deve voltar em algum outro momento, que a gente tem mais assunto para falar sobre cultura, enfim, ela vai sempre estar por aqui. Mas muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Eu é que agradeço, Sônia, um prazer, imagina. Jefferson, aproveitando o contato, obrigada de ter aceitado o nosso convite. Imagina, é isso, vamos aí. De estar com a gente no Acorde em Si. Obrigada pela parceria. Foi muito bacana, viu? Muito obrigada a todos que acompanharam, obrigada a todos que mandaram comentários, que deram boa tarde, obrigada a você que compartilhou esse material. Quem não compartilhou, vai lá e compartilha de novo. Por favor, vai lá. Né? Curta a página, se inscreve no canal, porque você ajuda todo mundo e ajuda a gente. Tá bom? Beijo, Silvana, beijo, Tom, beijo, Sônia. Beijo a todos vocês. Beijo para vocês, eu volto na próxima quinta ou na próxima sexta, e está meio bagunçado os horários, as agendas, porque estou trabalhando muito. Mas semana que vem tem conversa de novo, tá bom? Beijo para vocês e até a próxima. Tchau. Até, tchau. Um beijo. Tchau.